Para completar tudo sobre o Corinthians, que tem negociações avançadas para liberar um zagueiro. Bora te atualizar também sobre o Corinthians com conversas com o lateral da Portuguesa. Preciso falar também sobre para onde vai o meio-campista Iago, que pertence ao Fluminense e fez bom campeonato da Carioca pelo Nova Iguaçu. Só para arrematar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Quero te atualizar agora sobre o futuro do meio atacante Iago, 22 anos de idade, um dos premiados no evento que aconteceu nessa segunda-feira, depois que o Campeonato Carioca terminou. O jogador que pertence ao Fluminense estava emprestado ao Nova Iguaçu até o fim da temporada. O Fluminense decidiu pela volta do atleta, que se apresenta nessa quarta-feira, mas tudo indica que o Iago não fique. O contrato se encerra em dezembro, o Flu afirma que está perto de uma prorrogação do contrato por mais 2 temporadas e no momento seguinte deve emprestá-lo, mas não será nem para o Corinthians nem para o Santos nomes especulados. A notícia que surgiu nessa terça-feira dá conta de que o maior interessado no momento é o Botafogo de Ribeirão Preto. Confesso que eu esperava mais para o atleta que fez grande campeonato carioca, foi um dos destaques, muito talento com a bola nos pés e em franca evolução. Para falar sobre o Corinthians, que avançou na liberação de um zagueiro em formação exclusiva, uma fonte corintiana me assegurou que Raul Gustavo, atleta de 24 anos de idade, formado no próprio clube, esteve no Bahia no ano passado e voltou para essa temporada, pode parar no Guarani. Entre Guarani e Corinthians está quase tudo certo. Corinthians acenou com a possibilidade de empréstimo até o fim da temporada. A curiosidade é que o Raul Gustavo tem contrato somente até 31 de dezembro, não parece fazer parte dos planos da diretoria alvinegra. O que falta para que o negócio avance? Um acordo com o atleta, o Raul Gustavo, que desde que voltou ao Timão atuou em apenas 4 partidas, o último jogo há quase um mês, no dia 10 de março. Hoje ele é a 5ª opção do sistema defensivo, atrás do Félix Torres e do Gustavo Henrique, que são os zagueiros titulares, do Kaká e do Caetano, que vem na sequência. Se o Raul Gustavo for negociado, o Corinthians pode pensar em buscar alguém no mercado ou, eventualmente, passar a utilizar atletas da categoria de base. Só para arrematar sobre o Corinthians, o Timão contratou Adrian Brizuela, zagueiro paraguaio que pertencia ao Taquari. Esse cara chega para o time sub-20, contrato até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. Já em relação ao Guarani, de quem falei agora há pouco, por causa do interesse em Raul Gustavo, o Bugre tem negociações avançadas para vender o meio atacante Regis, um dos destaques do time, para o Goiás, 2 times que se enfrentam na Série B. Bora falar agora sobre o Corinthians, de olho em um lateral da Portuguesa. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente da Lusa, Antônio Carlos Castanheira, para tentar entender as novidades sobre o atacante Maceió e o lateral direito Thales, ambos de 20 anos de idade, destaques da Lusa no Paulistão. Sobre o Maceió, hoje a conversa mais quente é com o Santos, embora ainda não existam definições. Sobre o Thales, uma revelação importante. O Castanheira me contou que o São Paulo e o Santos haviam discutido a possibilidade de ter o Thales por empréstimo até o fim da temporada, mas nenhum desses clubes se dispôs a pagar pelo empréstimo. E diante desse cenário, a Portuguesa prefere continuar com o jogador para a disputa da Copa Paulista. Segundo o presidente Antônio Carlos Castanheira, o Corinthians foi o único que acenou com a possibilidade de empréstimo pago. De acordo com Castanheira, o Augusto Melo, presidente do Timão, abriu conversas. Ainda não há uma proposta oficial, ainda não há uma definição sobre o tema, mas o Corinthians cogita ter o Thales por empréstimo até o fim da temporada, pagando alguma coisa e deixando a possibilidade de compra para o futuro. Corinthians que tem o contrato do Fagner somente até dezembro, existe uma grande chance de o Timão não renovar o contrato do Fagner para a próxima temporada. O Mateuzinho já foi contratado para ser seu substituto, 4 milhões de euros pela compra, mais 1 milhão de euros em bônus. O Augusto Melo chegou a falar sobre reforços na noite dessa terça-feira e disse o seguinte, abre aspas, por enquanto não temos nada, contamos com um grupo que é bom e vem se entrosando, tá pegando corpo e vai ficar ainda melhor com os jogos. Só para completar sobre o Timão, vitória por 4-0 contra o Nacional do Paraguai na noite dessa terça-feira, resultado que colocou o Corinthians na liderança do grupo na Sul-Americana. É que no outro jogo da chave, o Racing fez 3-0 contra o Argentinos Júniors na Argentina, enorme zebra. Dessa maneira, Corinthians e Racing têm os mesmos 4 pontos, o Argentinos aparece com 3 e o Nacional ainda não pontuou. Romero com 2 gols, Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram os gols da vitória por 4-0. Resultado
que garantiu ao Corinthians alguma tranquilidade. Queria falar também sobre o Romero, novo artilheiro da Neoquímica Arena, ele tem 32 gols contra 31 de Roger Guedes e o maior artilheiro da história do Corinthians em todos os tempos, agora são 55 gols contra 54 de Paulo Guerreiro. A nota triste ou a nota ruim, o público presente no jogo de ontem, 32.246 pagantes, o pior público da temporada para uma renda de R$1.900.000. Esse público baixo tem a ver com o horário, 7 da noite de terça, mas especialmente com a cobrança dos ingressos bem acima do tom. Corinthians vence por 4-0. Vence não, né? Corinthians goleia por 4-0 o Nacional do Paraguai e termina a segunda rodada de grupos da Copa Sul-Americana como líder do seu grupo, por conta do resultado inesperado, né, do Racing, vitória do Racing diante do Argentino Júnior. Por conta disso, o Corinthians termina, né, a rodada como líder do seu grupo. Era tudo, né, que nós, corintianos, sonhávamos, né? Com uma goleada. Eu lembro que, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas no almoço com a Fiel, teve um torcedor aqui no chat que falou: hoje é um jogo para lavar a alma. E realmente era isso que a gente esperava. O que seria um jogo para lavar a alma? Para o Antônio Oliveira ficar bem com a torcida, para aqueles jogadores que estão em baixa, como o Fausto Vera, se redimirem, né, o próprio Romero, até o Yuri Alberto, enfim. O Corinthians faz um primeiro tempo, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu sou muito técnico nas minhas análises. Eu não gostei do primeiro tempo. Acho que o Corinthians até jogava abaixo do que eu esperava quando fez o 1-0. O Fausto Vera erra o chute, não foi uma assistência de forma... ele não quis dar aquela assistência, né? Não foi proposital a assistência do Fausto Vera. Mas sobrou para o Romero, e o Romero finalizou muito bem. O Corinthians, para mim, naquele momento, não jogava muito bem. O Corinthians ainda estava refém das jogadas do Wesley na esquerda, tá? E o Corinthians hoje, ele tem aquela jogada, depois eu coloco o campinho para vocês, mas ele tem uma jogada hoje que você tem um Romero do lado direito aberto, mas ele entra por dentro, né? Ele faz o facão, o Romero, para o Fagner passar, né? O famoso overlap, e o Corinthians faz a saidinha com 3. Teve uma coisa que eu gostei hoje na saidinha com 3, tá? Muitas vezes o Corinthians fazia a saidinha com 3, deixando o Hugo, Gustavo Henrique e Félix Torres, tá? Hoje não, hoje o Corinthians fez uma saidinha com 3, encaixando o Ranieri entre os zagueiros, Félix Torres, Ranieri e Gustavo Henrique, e liberando o Hugo, né? O Hugo, na armação das jogadas, o Hugo armava por dentro. O Antônio Oliveira tem mostrado que ele gosta dos laterais armando dessa forma. Então, o Hugo é um lateral que arma por dentro, o Fagner muitas vezes vai por dentro também, mas procura também passar, né, a profundidade para que o Romero corte por dentro e ele vá na profundidade, é uma saidinha de 3. O Corinthians arma o jogo, ataca com 3 zagueiros. Isso tem sido algo que o Antônio Oliveira tem feito bastante no Corinthians, né? Bom lembrar que a gente enfrentou um time extremamente inofensivo. E o primeiro tempo eu não gostei, porque se a gente enfrentar um time como o Atlético Mineiro, por exemplo, no domingo, e o Yuri Alberto perdeu os gols que perdeu, o Wesley tomar as decisões erradas que tomou na primeira etapa, por exemplo, até no segundo tempo ele tomou algumas também, eu acho que a gente sofre contra times mais fortes. Então isso me preocupa também. Então, assim, foi um primeiro tempo que eu não gostei muito por conta disso. Mas o que eu gostei? Como o Corinthians está armando o jogo, está atacando com 3 zagueiros, né? Nos últimos jogos era Hugo no tripé de zagueiros, Hugo, Gustavo Henrique e Félix Torres. Dessa vez não, ele liberou o Hugo, puxou o Ranieri, fez o tripé com o Ranieri, Félix Torres e Gustavo Henrique, e quem veio para buscar para armar o jogo? O Fausto Vera. E aí ele se sentiu bem. Por quê? Porque o Fausto Vera, quando ele jogava no 4-1-4-1 de primeiro volante, é a posição que ele gosta, de buscar a bola para iniciar as jogadas. Só que tinha um problema. Quando ele errava, ele era o último homem do meio campo. E muitas vezes o zagueiro ficava
pau a pau com o atacante. Ele se sentiu seguro hoje, porque como ele vinha buscar a bola no tripé de zagueiros, ele sabia que ele tinha, além dos zagueiros, o Ranieri atrás dele. Isso deu para ele confiança. Então ele pega a bola, distribui para o Garro. Ele pega a bola, faz uma triangulação com o Fagner e o Romero na direita. Acho que casou bem em algumas jogadas. Ele pega a bola e tapa no Garro. E com isso o Garro ficou livre para cair tanto pela direita e pela esquerda. Eu acho que isso facilitou demais o Corinthians de melhorar no segundo tempo. O Corinthians, no segundo tempo, se aproveitou muito mais, não só da fragilidade do time paraguaio, mas também da expulsão, né? O Corinthians pega o lanterna do time, lanterna do Paraguaião, e com um jogador a menos tinha que fazer a lição de casa. E aí fez lá do lado direito, né? O Corinthians com o Mateuzinho, o Romero, e depois, né, aquele passe lindo, né, do Romero para o Yuri Alberto fazer o segundo gol do Corinthians, que ali deslancha, né, muda tudo. Eu fiquei com medo do Yuri Alberto perder o gol, gente, tá? E depois o Yuri Alberto, né, cabeceia a bola, né, depois de um cruzamento do Wesley, ele escora para o Romero fazer o terceiro gol, e aí eu vibrei muito. No lugar de quem o Coronado tem que entrar? Não pensem que o Coronado, que eu já pulei para o Coronado, né? Não pensem que o Coronado vai jogar por dentro no 4-1-4-1. Ali não é o lugar do Coronado, tá? Coronado tem que jogar na linha de frente. Na linha de frente, na minha opinião. Você viu o que ele fez hoje, né? Ele pegou a bola com a mão e fez assim, ó, Pedro Raul. Tá? Foi, ó, né? Ele sacou a bola, né? Foi vôlei. Então o Coronado ou entra no lugar do Wesley, ou entra no lugar do Yuri Alberto. Se ele entrar no lugar do Yuri Alberto, o Romero vai ser centroavante. E a gente vai ter o Wesley Coronado pelos lados. Se ele entrar no lugar do Wesley, Yuri Alberto centroavante e o Romero pelo lado. Então a gente vai ter que analisar isso. O Coronado, para mim, em 8 minutos, 10 minutos, foi muito bom, foi muito bem. É um jogador que destoa taticamente, destoa tecnicamente, perde na intensidade, mas beleza, cara. Eu sou daqueles que você tem que ter o cara bom desde o início. Por exemplo, você tem um cara que hoje pode jogar 60 minutos, 70 minutos. Ele não vai jogar 90, ele não vai jogar 100 minutos, que hoje uma partida de futebol tem quase 100 minutos. Deixa o like aqui, tá, gente? Por favor, nós vamos bater aí 7 mil simultâneos. Então, se você tem um cara hoje que ele pode jogar 70 minutos, 50 minutos, 45 minutos, não importa. A minha estratégia é colocar desde o início. E se o Coronado cansar, quando ele não tiver mais intensidade, ou você põe ele lá dentro da área, ou você tira ele no segundo tempo. Mas taticamente ele destoa, velho. É um jogador que realmente é acima da média. A gente viu, né, pelo passe que ele deu hoje, tá? Pelo passe que ele deu hoje pro Pedro Raul, né? O pessoal falando que ele se posiciona muito bem. Ele tem que jogar próximo da área. Eu posso até colocar o campinho para mostrar para vocês, né, como é que o Corinthians terminou essa partida e onde eu quero o Coronado, tá? Onde eu quero o Coronado nesse time? Porque eu faço tudo sozinho aqui, tá, gente? Eu que estou mexendo aqui no campinho. Eu quero... esse foi o time do Corinthians no primeiro tempo que eu falei, com o Yuri Alberto. Romero entra aqui, tá? Fagner passa. O Corinthians hoje passou a atuar dessa forma, tá? Dessa forma aqui, ó, assim que o Corinthians hoje atacou, tá? Dessa forma, e eu acho que com o Hugo por dentro, tá? Agora, como é que o Corinthians terminou, né, a partida de hoje? É interessante também a gente passar para vocês, porque eu vou colocar o Coronado aqui, mostrar para vocês aonde o Coronado estava jogando, tá? Eu acho que é bem interessante a gente mostrar isso, tá? O Garro e Coronado ainda a gente não pôde analisar,
Mas eu não quero o Coronado aqui por dentro, por exemplo. Ó. Eu sei que não foram esses os jogadores que terminaram. Eu não quero o Coronado aqui. Eu não quero ele aqui. Eu não quero que ele dispute posição com o Garro. Não quero isso. Eu quero que ele seja titular junto com o Garro, tá? Então, eu prefiro o Coronado. Ó, aqui onde ele deu o passe, tá? Ele infiltrou aqui. Eu não sei se ele vai ter intensidade para jogar contra grandes times um campeonato inteiro brasileiro, Copa do Brasil e companhia aqui, ó, fazendo isso daqui toda hora, né? O Garro aqui e um volante. O Corinthians não vai ter saúde física para isso. O Corinthians vai ter que ter 2 volantes. Vai ter que ter o Ranieri, vai ter que ter o Fausto Vera ou o Michael, e aqui no meio vai ser Coronado ou Garro. Então ele não pode disputar a posição com o Garro, tá? Ele tem que estar aqui, ó, na frente. Então essa, para mim, é a posição hoje do Coronado. Ele não pode realmente jogar lá atrás. O que eu só queria mostrar para vocês era isso, gente. O Coronado não pode estar ali no meio, ficar ali no meio, onde fica o Garro. Ele tem que jogar à frente, tá? À frente, perto da área, para dar um passe, para fazer gol, para ser decisivo, tá? Porque ele é diferente, ali tem que ser o lugar do nosso querido Igor Coronado. Podemos pensar num Corinthians, tá? Podemos pensar num Corinthians, um Corinthians titular daqui para frente. Vamos ver assim, ó. Eu vou começar um Corinthians do zero aqui, tá? Titular daqui para frente. Eu acho que já dá para a gente pensar em Mateuzinho como titular. O Fagner vai botar tudo a perder em algum jogo, tomando bola nas costas, ou fazendo faltas, ou sendo expulso, tá? A gente vai ter o Ranieri, o Garro, claro, né? Nesse time nosso jamais vai faltar o Garro. Por enquanto, vamos pensar em Atlético Mineiro, tá? Fausto Vera, né? Coronado. Espera aí que eu vou... Só tô aqui, Rodrigo Garro, tá? Eu sei que tem um jogador a mais. Então, olha só. Se o Rodrigo Garro, se o Igor Coronado for titular contra o Atlético Mineiro, alguém vai ter que sair, tá? Hoje, sinceramente, eu tiraria o Wesley. Colocaria o Coronado aqui, tá? Yuri Alberto e Romero. Ranieri, né? Fausto Vera e Garro, né? Colocaria o Garro aqui, ó, tá? Garro e Coronado na esquerda. Pronto. Esse seria o meu Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro. Sinceramente, eu não consigo ver o Coronado em outra posição, porque se for para colocar o Coronado como titular, não adianta querer colocar o Coronado aqui, velho. Ele não vai jogar aqui, ele e o Garro. Por isso vai ficar sem marcação se jogar por dentro aqui, ó, no lugar do Fausto Vera, por exemplo. Então ele vai ter que ser mais aqui, ó, perto da área, tá? Num 4-1-4-1, fechando aqui. Segundo tempo, você põe o Wesley. Fazer o quê? Tá? Fazer o quê? Agora, tem gente que tá falando, boa escalação, né? Boa escalação. Yuri isolado não rola, mas não é isolado. Tem o Romero, né? Eu acho que hoje vai ser essa a escalação do Corinthians, porque não tem como jogar um triângulo, enfim, um losango. É difícil, cara. O nosso querido Antônio Oliveira não vai fazer isso, entendeu? Ele vai manter o esquema. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Corinthians. Informações essa atualizada aí pelo Jorge Nicola e também com o Samir Carvalho, que trouxe informações pra gente aí, exclusiva de primeira mão aí, a respeito do Timão que ontem goleou aí, né? Fez uma goleada em cima do Nacional, que não é o Nacional do Uruguai, é o Nacional do Paraguai, obviamente muito mais fraco, é o lanterna do campeonato paraguaio. E o Corinthians foi lá, que não tem nada a ver com isso, sapecou, amassou o Nacional do Paraguai. 4-0, Romero marcou, Yuri Alberto marcou, Pedro Raul também marcou.
os gols aí do placar elástico aí que o Corinthians fez. O Wesley deu um passe sensacional aí para o gol aí. Deu um passe aí, no caso, um cruzamento pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto escorou de cabeça para o gol de Romero aí no segundo gol. O Igor Coronado aí no quarto gol aí. O último gol levantou na cabeça do Pedro Raul. Ambos tinham acabado de vir aí do banco de reserva e já entraram e fizeram o gol. Para mim, ótima partida do Corinthians, excepcional. Lembrando também que o time era muito frágil. O time dos caras não agredia em nada. Muito fraquinho. O Corinthians também não tem nada a ver com isso. Só chegou e sapecou e tá tudo certo. Enfim, esse foi as notícias de hoje. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral. Se inscreve aí no canal e deixa seu like para fortalecer nosso trabalho. E sempre tá trazendo vídeos do Coringão diariamente. Valeu, tô ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau, fui.